Bom dia, a paz do Senhor para os meus irmãos, para as minhas irmãs. Nesta manhã nós estaremos tratando na nossa EBD sobre o batismo no Espírito Santo, a lição 3 para quem está acompanhando, e nós estaremos com o texto bíblico Atos 1:5 como versículo-chave, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Eu vou ler mais uma vez o texto para vocês acompanharem comigo. Está aqui aparecendo em nossa tela. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém? Oremos. Santo e eterno Deus, maravilhoso e justo Pai, nós te agradecemos nessa manhã pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua proteção, pelo Senhor estar sempre renovando as nossas forças a cada manhã, Pai. Obrigado por mais esse dia. Dirige a nossa escola dominical, abre nosso entendimento, Deus, para entender a tua palavra e sair daqui praticando, Senhor, guardando em nosso coração, pontuando, Senhor, fazendo um mapa mental e tudo o que precisarmos para que ela fique gravada realmente em nossos corações e enraizados em nós, para realmente que sejamos vistos como filhos teus, onde que estivermos, Senhor. Mesmo em casa, mesmo em nosso ambiente virtual, as pessoas que nos conhecem possam olhar que há em nós algo diferente na nossa forma de escrever, de digitar, de passar alguma emoção, que em tudo possamos demonstrar Cristo em nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Gemidos que palavras não podem explicar, que me levam, Pai, às minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem chorar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente,
estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Amém, glória a Deus. Nesse momento eu convido vocês para estar orando comigo, né, pelas nossas famílias, para que Deus esteja mandando saúde e, consequentemente, alcançando a nossa comunidade, amém? Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelas nossas famílias, por cada membro, Senhor, aqui apresentado nesta sala, nesta casa, na nossa igreja, pessoas que ainda não estão conseguindo acompanhar, Senhor, as programações, mas que o Senhor esteja contemplando cada uma delas, Senhor, aquelas que vêm à nossa memória, que nesse momento a gente possa estar apresentando ao Senhor. E que o Senhor esteja derramando saúde na vida daqueles que estão enfermos, na vida daqueles que estão em casa, internados, muitas vezes sem condição financeira de pagar um bom médico, e muitas vezes até de comprar um simples remédio. Senhor, tenha misericórdia, meu Deus. Faz ali, opera o teu milagre em nome de Jesus. Seja também com a nossa comunidade, Senhor, as crianças do projeto Multiplica Coqueiral e de tantos outros projetos que estão assim, ó Deus, sobre os nossos cuidados. Que o Senhor possa estar abençoando a nossa comunidade, marcando, Senhor, com a tua presença através das nossas vidas, na provisão do pão de cada dia, na provisão das orações, de uma palavra de força, de renovo, de incentivo, de salvação, de libertação, Deus, na vida de cada um da nossa comunidade, ó Pai, e das comunidades vizinhas. Seja conosco agora e para todo sempre. Amém. Ainda na tua presença, Senhor, queremos te pedir pelas missões das nossas igrejas, ó Pai. Como estávamos falando, ó Deus, o projeto Multiplica Coqueiral, que tem levantado muita gente em nossa igreja, Senhor, trazendo assim o alimento, o pão de cada dia para essas comunidades que sofreram agora com as chuvas, Senhor, dos últimos dias. Essas chuvas que ainda continuam caindo, Senhor, como foi essa madrugada. Que o Senhor continua, Deus, movendo os corações daqueles que estão próximos, aqueles que têm condição de dividir o seu material, ó Deus, com essas pessoas, ó Pai, assim socorrendo elas de imediato, Senhor. Que a tua igreja possa estar marcando na nossa comunidade, fazendo assim missões local.
Também aqueles que estão um pouco mais adiante, ó Deus, como o projeto do missionário Elci, que também esteja abençoando a equipe que tem trabalhado junto com ele e junto com outros ali, ó Deus, com outras missões também, de outras igrejas, que o Senhor possa estar cada vez mais dando sabedoria e estratégia de como alcançá-los, ó Pai, mesmo em meio a essa pandemia. Tenha misericórdia também, ó Senhor, dos nossos irmãos que estão mais distantes, ó Pai, cobrindo com o teu poder, Senhor. A missionária Maria Alves com seu esposo Luzivan, oh meu Deus, o André na tribo Cambiuá e família. Seja também, ó Deus, com Charlene lá na Bolívia, Senhor, que também tem sido alvo das nossas orações. Seja também, ó Deus, com o projeto Ana, Senhor, e tantos outros projetos que nossa igreja tem colaborado, ó Pai, de uma forma ou de outra. Em nome de Jesus, ó Pai, está em tuas mãos, para a honra e glória do teu nome. E ainda te coloco nas mãos a vida dos nossos pastores, ó Pai, com suas famílias. A cada um em especial, o Senhor esteja derramando porção dobrada de renovo, de força, ó Deus, de domínio das suas emoções, ó Pai. Tira do meio deles, Senhor, todo desânimo, toda depressão, toda tristeza. Renova, Senhor, a alegria, a força, a coragem, o ânimo. Oh, meu Deus, que aquele desejo de acordar, amanhecer e fazer a tua obra, de cuidar das tuas ovelhas, esteja no coração de cada pastor da nossa igreja, Senhor. Sabemos que não é fácil, sabemos que antes de ser pastores, eles são seres humanos como nós, falhos como nós, propensos a estar também num dia triste, no outro dia desanimado, mas que o teu Espírito Santo esteja fazendo a diferença nas suas vidas, também das suas famílias, como apoio, como também estar junto, de trabalhar junto, Senhor. Tu sabes tudo o que eles passam, ó Deus, e tem assim abençoado ricamente suas vidas, seja com a liderança da nossa igreja, trazendo assim também a estratégia, os planos, os projetos traçados, as mãos estejam unidas, estejam dadas, não só em oração, mas em ação, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Somos muito defeituosos aí, muito carentes de treinamento, muito negligentes até, ó Deus, às vezes de estar assim de mão dadas com mais qualidade, Senhor. Tenha misericórdia, Deus, da nossa liderança, dos nossos professores também, ó Pai. Nos capacita, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa nova modalidade que estamos passando, Senhor, de ter que fazer algumas coisas online, alguma coisa virtual, que o Senhor possa estar abrindo nossa mente, Senhor, nosso entendimento, nos dando sabedoria de como trabalhar, de como agir, de como fazer, para não deixar, ó Deus, as tuas ovelhas famintas, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a estar dividindo o que sabemos, ó Deus, para estar abençoando e expandindo o teu reino, agora e para todo sempre. Amém. Continuemos nossa aula, então, com os nossos irmãos, né? E que você possa continuar aí até o final. Que Deus abençoe e que Deus te guarde e te proteja nessa semana que se inicia. Amém? Um abraço. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim
descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma triste tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, pagar por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Aquieta minha alma,
descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Se quiser entender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas
sim, Deus proverá, Deus proverá. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar possa acalmar, porque eu sei o tempo certo da vitória ao entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Durante muitos e muitos séculos, os povos indígenas viveram aprisionados por crenças, rituais e tradições pagãs, fazendo com que nossas festas se tornassem verdadeiros cultos a imagens e criaturas mitológicas e demoníacas. Com isso, trazendo às nossas aldeias miséria, doenças e maldições, pois vivíamos mergulhados no lamaçal do pecado. Apesar de o Senhor ter nos dado o maior rio e a maior floresta do mundo, que são o maior patrimônio do planeta, estávamos longe do nosso Criador. Mas pela sua infinita misericórdia, o Senhor nos alcançou e nos revelou o seu evangelho completo, puro, santo e verdadeiro, inundando nossos povos, tribos e línguas com o seu precioso rio de águas vivas. Vem com o teu rio, Senhor, sobre nossas vidas e inunda os nossos corações.
Yapuami Serixawa, Yepe clamou Indarama, Amazona Piterope, Reiuiri Paraná, Iaué Serixawa, Reiuiri Remuterecemo e Anepiá, Reiuiri Repuami, Paê raças, tribos, Ne Paraná Irumo Serixawa, Reiuiri Paraná, Reiuiri Paraná, Iaué Serixawa, Iamana. Olá, tudo bem? Eu vou contar para vocês uma história sobre uma menina chamada Estrela. Ela nasceu em um país bem longe aqui do Brasil, a Índia, e já faz um tempão que aconteceu essa história. Então, essa menina, ela tinha muitas perguntas. E vocês também devem fazer perguntas também a Deus, né? E ela fazia essas perguntas também. E ela queria saber qual era o Deus mais poderoso, porque lá na Índia eles acreditam em vários deuses. Ela queria saber também aonde estava o seu irmãozinho que tinha morrido. E também ela se perguntava por que ela se sentia tão sozinha se ela tinha 10 irmãos e muitos parentes. Na verdade, ela já sabia o motivo dela se sentir sozinha. É porque ela era uma menina muito brigona. Ela xingava os seus amigos, ela tinha muita dificuldade de fazer amizades. E você, é assim também? Ela queria saber quem era o Deus mais poderoso para que ela pudesse pedir a ele, para que ajudasse a ela a não ser mais assim. E ela pediu ao Deus Shiva, que é um deus lá da Índia, e pediu para ele assim: Deus Shiva, ouça-me. Eu quero ser diferente, eu quero ser uma pessoa calma, mansa. E você acha que esse Deus respondeu a ela? Não respondeu. Ela percebeu que nada aconteceu. Mas ela continuou orando e pediu assim: o Deus mais poderoso que existe, ouça a minha oração e me faça ser uma pessoa mais calma. Mas ela não sabia que existia uma missionária que agora estava morando ali perto da casa dela. O nome dela era Amy Carmichael.
ela também estava fazendo uma oração. E a oração dela era que para uma criança, uma pessoa, se entregasse ao Deus verdadeiro e vivo. Deus estava ouvindo a oração delas. Você acredita nisso? Mas aconteceu o seguinte: ela um dia foi para outro lugar, perto da casa dela. E lá as mulheres tinham o costume de pegar água num poço. E ela foi lá, que a mãe dela pediu. Quando ela chegou lá, sabe o que aconteceu? A missionária Amy Carmichael estava lá. Ela olhou aquela mulher branca, diferente, estrangeira, e achou ela muito bonita e interessante, e se sentiu atraída por ela. Um indiano que estava próximo falou assim: o Deus vivo e verdadeiro me transformou de um leão bravo para uma ovelha mansa. E ela ficou tão surpresa quando ouviu aquelas palavras que ela deixou um vaso cair com a água no chão. E ela ficou pensando: se esse Deus verdadeiro, vivo, transformou esse homem, ele pode também me transformar. Isso fez com que ela ficasse muito feliz e ela foi andando para casa muito alegre por causa disso. E ela começou a pensar: eu não vou mais orar ao Deus Shiva, eu vou orar para esse Deus vivo e verdadeiro. Mas eu preciso muito encontrar essa missionária novamente. E ela foi para a cama e dormiu e descansou. No outro dia, ela foi para um outro lugar onde as pessoas se reuniam para ouvir sobre histórias bíblicas numa tenda. E quando ela foi para esse lugar, aquela missionária estava lá. Ela se sentou no chão e começou a ouvir a história. E também ela não entendeu muita coisa sobre aquela história, porque ela não conhecia nada sobre Deus. Mas ela ficou ali atenta e sabia que eles estavam falando sobre o Deus verdadeiro. Quando ela saiu dali, ela pensou assim: eu vou fazer 3 orações. E se esse Deus for verdadeiro, ele vai atender pelo menos 2 orações. Então, ela foi para casa. Quando ela estava no caminho para casa, ela viu a mãe dela. A mãe dela estava com um rosto assim meio chateado. E ela pensou assim: eu vou pedir para Deus não me bater. E aí, quando ela chegou bem perto da mãe dela, a mãe dela estava tão brava, tão chateada, porque ela tinha ido a essa reunião ouvir falar sobre o Deus vivo, que ela ficou tão aborrecida que bateu na estrela. E a estrela ficou triste, aborrecida, mais triste porque ela pensou: será que Deus não está ouvindo a minha oração? E a mãe dela viu que ela não estava chorando e bateu mais nela. E ela ficou ali pensando: o que será que está acontecendo? Não estou entendendo. Mas ela continuou pensando nesse assunto e ela teve mais uma oportunidade. E ela foi novamente naquela reunião aprender um pouco mais sobre esse Deus. Só que quando ela chegou lá, ela aprendeu que ela ouviu a missionária falar assim: se você apanhou, se alguém bateu em você porque não gostou que você veio aqui ouvir essas histórias, você precisa pedir ao Senhor Jesus para te dar paciência e paz. E ela ali naquele momento, ela ouviu falar de Jesus. E ela percebeu que era diferente a oração, que ela tinha que orar em nome de Jesus. Então ela foi para casa novamente. E no caminho de casa, ela viu uma árvore com bastante frutas. E ela se interessou, falou assim: eu queria tanto uma fruta daquela, mas eu não posso pegar, ela precisa cair. E ela pediu: em nome de Jesus, eu gostaria tanto de uma fruta, eu gostaria que essa fruta caísse. E sabe o que aconteceu? A fruta caiu no chão.
E ela ficou tão feliz por uma oração ter sido respondida. Ela pegou aquela fruta tão bonita, comeu aquela fruta e foi indo para casa. Mas ela sabia que precisava que aquele Deus vivo e verdadeiro ouvisse mais uma oração. E sabe o que aconteceu? Ela novamente estava indo para casa, a mãe dela estava lá esperando por ela, e ela pensou e ela pediu: ai, Senhor Jesus, não deixa que minha mãe me bata novamente. E quando ela chegou bem perto da mãe dela, sabe o que aconteceu? A mãe dela falou assim: ai, eu estava tão preocupada com você, achei que você tinha se perdido. E a mãe dela não bateu nela. E ela aprendeu essa lição de que ela precisava orar em nome de Jesus. E ela ficou tão feliz porque tinha descoberto um Deus verdadeiro. E ela pensou: não vou fazer mais essa oração para o Deus Shiva. Eu vou orar sempre agora para o Deus verdadeiro e vivo em nome de Jesus. Mas eu preciso encontrar novamente essa missionária Amy Carmichael e aprender um pouco mais das histórias. Mas o pai dela estava muito brava, porque ela falou para o pai dela que não iria mais orar para o Deus Shiva. E o pai dela falou assim: eu vou dar você em casamento ano que vem. E aí você não vai mais poder fazer o que você quer. Porque lá na Índia é um costume que as crianças casem ainda crianças. E ela ficou triste, preocupada, e mais uma vez ela fez uma oração pedindo para Deus que isso não acontecesse. E ela dormiu, fez essa oração e ficou aguardando a resposta de Deus. A gente vai ouvir um pouquinho mais. Ela queria aprender mais ainda sobre a Bíblia, sobre Deus, e ela foi até uma igreja pequenininha, evangélica, para ouvir mais, encontrar com a missionária Amy Carmichael. Quando ela estava indo no caminho, ela lembrou que ela não tinha nenhuma oferta para dar a Deus. E na religião hindu, sempre que vai ao templo, ela precisaria dar uma oferta. Então ela orou a Deus, como ela tinha aprendido. Ela pediu ao Deus vivo, ao Senhor Jesus, que ela tivesse uma oferta para dar. E quando ela olhou para o chão, ela viu uma moeda. E ela ficou tão feliz de ter encontrado aquela moeda e de poder dar aquela oferta a Deus. A gente tem que lembrar que a estrela não conhecia a Bíblia, não conhecia o Deus que estava procurando. E por isso, Deus estava usando essas estratégias para que ela visse como Ele era poderoso e como ela poderia confiar em Deus. E a estrela aprendeu muitas coisas na Bíblia. E aí ela ouviu uma história sobre Daniel. Lembra dessa história? Então, nessa história tem a história dos 3 amigos de Daniel que foram jogados numa fornalha. E eles não se entregaram, não se curvaram a um Deus pagão, né? Eles não queriam adorar a esse Deus. E ela aprendeu sobre isso também, que era como ela deveria fazer. E também nesse dia ela ouviu falar de Jesus. Ela não sabia ainda que Jesus tinha morrido na cruz no seu lugar, e também por causa do seu mau gênio e por causa de todos os pecados que ela tinha cometido. E isso deixou ela muito triste, porque ela não tinha imaginado que para que esse problema dela fosse resolvido, algo tão difícil deveria acontecer como a morte de Jesus na cruz. Mas a missionária Amy Carmichael contou para ela também que Jesus voltou a viver. E isso deixou ela mais feliz ainda, porque agora ela sabia que ela podia orar a Deus e a Jesus pedindo a eles que desse alegria, paz ao seu coração. E ela entregou a sua vida a Jesus. Ela reconheceu que precisava dele e fez uma oração entregando a sua vida a ele. E você também deve fazer essa oração se ainda não fez. Se você acreditar, se você reconhece que você faz coisas erradas, que você é um pecador como a estrela é e todos nós, você deve fazer essa oração. A estrela, podia sempre ir à casa da Amy Carmichael ouvir as histórias, mas chegou um dia
que o pai dela ficou chateado por ela estar indo sempre ouvir as histórias bíblicas. E ela foi chamada para voltar para casa. E quando ela chegou lá, o pai dela estava muito chateado, muito triste. E ele fez com que ela se curvasse e colocasse as cinzas na testa e falou para ela que ela tinha que voltar a servir ao Deus Shiva. Prendeu ela no quarto por uma semana e falou para ela que ela não poderia mais ir à igreja e ouvir as histórias bíblicas. Mas ela mais uma vez pediu a Deus que ele pudesse deixá-la ir conhecer mais dele. E o pai dela falou: eu nunca vou deixar. Mas Deus, como é todo poderoso, ouviu a oração da estrela. E um belo dia, ele deixou ela ir mais uma vez, se despedir da Amy Carmichael. Porque o pai dela disse que agora ela iria se casar. Lembra que eu falei para vocês que na Índia as crianças se casam? Então, ela falou que precisava se despedir dela. E aí o pai dela deixou. Mas quando a Amy Carmichael, quando a estrela foi para casa da Amy Carmichael, ela ficou doente. Porque ela estava tão triste com toda essa situação, porque ela tinha ficado várias semanas presas em casa e a Amy Carmichael estava orando por ela, porque ela sabia que outras crianças que tinham ouvido falar do Evangelho, tinham entregado as suas vidas a Jesus, passavam por muitas dificuldades. Ela tinha ouvido uma história de que uma criança tinha ficado presa 3 anos em casa sem poder sair. Crianças que ficavam acorrentadas e não podiam sair para ouvir o Evangelho. Então ela ficou muito preocupada. Mas a estrela conseguiu ir novamente na casa da Amy Carmichael. E lá ela ficou doente, como eu falei, porque ela estava triste, exausta com toda essa situação que ela tinha vivido na casa dela. O pai dela foi até a casa dela e viu a casa da Amy Carmichael e viu que a estrela estava muito bem cuidada. E ela ficou 4 semanas com a Amy Carmichael. E lá ela pôde ouvir mais histórias, foi encorajada e pôde conhecer mais do Evangelho. E o pai dela voltou para casa para pegar a estrela. E quando ele chegou lá, a Amy Carmichael não estava lá, a missionária. E ele falou para ela que ela deveria voltar com ele. A filha disse que não tinha medo e que ela sabia que Deus ia fazer com que ela voltasse a encontrar com a Amy Carmichael e poderia ouvir mais da palavra de Deus. Mas o pai disse que não. E quando ele foi até a estrela e tocou nela, o braço dele ficou mole, esquisito. E ele ficou nervoso, preocupado com aquela situação. E ele pediu para a estrela contar para ele sobre a Bíblia, contar para ele sobre as histórias que ela tinha aprendido. E a estrela se lembrou de uma história, da história de Saulo no caminho de Damasco. E ele queria, Saulo, não é? Vocês conhecem essa história? Ele estava perseguindo os cristãos e por causa disso, Deus também foi ao encontro dele. E aconteceu, né, que ele ficou cego, Paulo. E a mesma coisa estava acontecendo ali com o pai dela. E ela falou: você não veio aqui para me matar como Paulo queria matar os cristãos, mas você queria matar a minha fé. E aí, quando o pai dela começou a ouvir essas coisas, ele disse que tinha medo desse Deus tão poderoso. E ele não iria mais levá-la para casa. E assim termina a nossa história hoje. Mas eu queria mostrar para vocês um versículo que a Amy Carmichael aprendeu. Quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8,35. Ela aprendeu essa lição, que nada, que ninguém pode separar ela do amor de Cristo. Isso é uma lição que todos nós temos que aprender. Amanhã a gente... Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais um EBD. E hoje vamos falar sobre a lição número 3, que tem por tema os dons de revelação.
vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe. São 3 textos que nós vamos ler. 1 Coríntios 12, Atos 6 e Daniel 2. Então, 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 8 e o 10, que diz: porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Atos 6, do versículo 8 ao 10, que diz: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E o nosso último texto, lá em Daniel, capítulo 2, do versículo 19 ao 22, que diz assim: e então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém? Então, vamos hoje, reforçando aqui mais uma vez, estudar os dons de revelação. E aí, fazendo o nosso comentário inicial, nossa introdução, na lição vamos estudar sobre os dons de revelação, e esses são concedidos, esses dons são concedidos aos servos, não é, de Deus para o aconselhamento e a orientação da Igreja do Senhor. E aí o primeiro tópico da lição fala palavra da sabedoria, não é? Palavra. Então, o conceito, o termo palavra exprime, denota uma manifestação verbal ou escrita, não é? É isso que quer dizer palavra. E segundo o dicionário, sabedoria, palavra quer dizer manifestação verbal. E sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. O apóstolo Paulo, quando a gente leu em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 8, só a parte A, ele diz, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. Aqui ele refere-se a uma capacitação de Deus, uma capacitação sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias difíceis, circunstâncias extremas. Então, esse dom, a um é dada a palavra de sabedoria, é exatamente para aquele momento difícil, para aquela tomada de decisão em circunstâncias extremas. E aí é esse dom de sabedoria que vem da parte do Senhor e que faz a gente ter essa capacitação. Então, a Bíblia e a palavra de sabedoria. Então, embora no Antigo Testamento, embora na Antiga Aliança, os dons espirituais eles não fossem plena e claramente evidenciados, não estivessem de maneira clara, a gente consegue perceber alguns episódios, alguns momentos, alguns fatos no Antigo Testamento que nos mostra o quanto Deus, na verdade, ele conferia aos homens daquele tempo sabedoria, sabedoria do céu, do alto, para executar tarefas ou tomar algumas decisões difíceis. Então, um exemplo de palavra de sabedoria no Antigo Testamento é, por exemplo, o caso de interpretação dos sonhos
de Faraó através de José. Né? José não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas ele trouxe também orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava por vir. Ou seja, José não apenas disse a Faraó o que era o sonho, mas ele também deu uma orientação, deu uma palavra de sabedoria. Disse que era possível passar por esse momento difícil se eles seguissem a orientação que Daniel tinha para dar da parte de Deus, né? A preparação, né? O armazenamento de alimentos, enfim. No momento de bonança, o que José estava dizendo é o seguinte: o Egito precisa se preparar. Isso acontece com a gente também, né, irmão? Então a gente, no momento de bonança financeira, por exemplo, a gente tem que se preparar, se guardar, se reservar, para que às vezes venha aquele momento difícil e a gente esteja preparado. Né? Era mais ou menos o que José estava dizendo. O Egito agora está vivendo um momento de muita prosperidade e riqueza, mas haverá um tempo de muita escassez e de muita lamentação. Para que esse tempo não seja de completo sofrimento, basta que no tempo de bonança haja uma preparação, haja uma reserva para um momento difícil, não é? Para o que estava por vir. E foi exatamente essa palavra de sabedoria. Essa ação de José aqui nos mostra, né, esse dom de sabedoria. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós podemos tomar como exemplo de palavra de sabedoria a exposição da Bíblia, né, da Escritura, realizada pelo diácono Estevão. O livro de Atos conta-nos que os sábios, a gente lê no texto inicial, o livro de Atos nos conta que os sábios da sinagoga, dos libertos, né, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Então, acima de tudo, o espírito de sabedoria, ele precisa, né, as pessoas que têm uma liderança, pastores, líderes, né, que aconselham, precisa ter essa liderança sábia. Né? A palavra de sabedoria é de grande valor, por exemplo, na tarefa do aconselhamento pessoal, não é? Que a gente sabe que em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Então, o pastor por si só, ele, no momento de aconselhamento, num momento difícil ali, né, esse dom de sabedoria é extremamente importante para que possa confortar, né, a pessoa que está num momento difícil. Então, não são todos, né, mas que tem a palavra, o dom de revelação, a palavra de sabedoria. Mas um ministério como o ministério pastoral é essencial esse dom, né, para o aconselhamento, enfim, e Deus usa ali, né, os pastores, aqueles que realmente estão aos joelhos, né, estão aos pés do Senhor, para aconselhar as ovelhas, para cuidar das suas ovelhas e para, acima de tudo, dar um direcionamento, né, da parte de Deus. Então, que nós continuemos, por exemplo, a orar pela vida do nosso pastor, para que ele continue, né, com essa palavra, com esse dom de sabedoria para guiar as suas ovelhas nos momentos mais difíceis. Foi o que aconteceu também, né, quando a gente pega outro exemplo do Antigo Testamento, Moisés, naquele momento de dificuldade, que precisava tirar o povo do Egito, né, por vários momentos, Deus ele usou palavras de sabedoria para que Moisés pudesse guiar o povo. Não é? Então, discutimos aqui a questão da palavra de sabedoria, o conceito. Palavra da ciência é o nosso segundo tópico. Não é? O que é essa palavra da ciência? Então, este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus. E aí, este dom de ciência, né, este dom também se relaciona, né, à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente, né, para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. E qual é a função, né, se assim a gente pode dizer, qual é a função da palavra da ciência? Né? Então, o dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, não é? Ou seja, a palavra da ciência, ela não é para uma curiosidade humana. Eu queria saber tal coisa, então
Deus vai me dar a palavra da ciência para eu descobrir uma coisa trivial, uma coisa banal. Não é nesse sentido, tá? Então, na verdade, a manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade, do dom da ciência, tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando a igreja de qualquer engano ou de uma artimanha do maligno. Aí sim, a palavra da ciência vem para proteger a igreja. Então, alguns exemplos bíblicos, né, vamos ver agora, da palavra da ciência. Podemos ver ao profeta Eliseu, né, foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Né? Quando o rei sírio pensou em atacar o exército do Senhor, o exército de Israel, surpreendendo, né, o povo em um determinado lugar, o profeta Eliseu alertou o rei de Israel sobre os planos dos inimigos. Veja que aqui não é, eu queria descobrir o que é que se passa pela cabeça de fulano. Não é nesse sentido, não é? Não é numa curiosidade humana que o dom, que a revelação, que o dom de ciência vem, não é? A palavra da ciência vem. Veja nesse caso aqui que o povo de Israel estava para ser destruído, né? Estava para ser surpreendido pelo rei da Síria. E aí, na verdade, Deus deu ao profeta Eliseu a palavra da sabedoria e o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos. Né? Outro exemplo foi a revelação de Daniel, que a gente chegou a ler o texto inicialmente, né? Acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história, por exemplo, dos grandes impérios mundiais ao profeta que estaria por vir. Né? Então, o dom da palavra da ciência, né, não é uma adivinhação, não é uma adivinhação, mas é conhecimento concedido de maneira sobrenatural da parte do Senhor. Ninguém adivinha nada, não existe adivinhação, não é? Não existe querer ter palavra da ciência para descobrir sobre a vida do irmão, por exemplo. Não é nesse sentido, não é? A palavra da ciência, como a gente viu aqui, é para proteger o povo de Deus. Deus deu aqui ao profeta Eliseu a palavra da ciência que era para que ele pudesse alertar o rei e aí livrar Israel de um grande sacrifício, de grandes perdas humanas. Então, a palavra da ciência é para proteger a igreja das ciladas de Satanás, por exemplo. Não é adivinhação, é conhecimento que é concedido de maneira sobrenatural da parte de Deus. Não é? E o terceiro e último ponto da lição é exatamente o discernimento dos espíritos. Não é? Então, o dom de discernir os espíritos. Então, é uma capacidade sobrenatural, né? A gente está discutindo os dons de revelação. Então, o dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural que é dada por Deus ao crente, né? Para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Né? Então, este dom envolve uma percepção capaz de distinguir, né, espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Vejamos lá em 1 João, abra sua Bíblia, no livro de 1 João, 1 João capítulo 4, o versículo 1, que diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Né? Então a gente tem que ter cuidado e saber diferenciar, como normalmente se diz, o que é uma profecia do que é uma profetada. Então tem muita gente falando aí, né? Por exemplo, nesse período agora, né, eu acho que foi recentemente, né? Estava circulando pelo WhatsApp de que Deus viria, né? E faria haveria um grande número de mortos, né, aqui no Brasil, que Deus tinha dado a revelação ao pastor tal, e que ele estava colocando isso. E aí, meu irmão, não aconteceu nada. Eu acredito que os irmãos mais ou menos estejam... eu não tenho muito detalhe, eu não estou me recordando muito,
Mas foi um caso mais ou menos assim, né, de que haveria um grande número de mortos, né, que ninguém saísse em determinado dia. Isso agora há pouco, né? Agora há pouco. A gente está no mês de abril, então é recente, não sei se final de março, começo de abril, para que ninguém saísse no dia tal, que vai acontecer alguma coisa. Aconteceu nada, irmão. Né? Então, assim, é preciso. E tem muito crente, né, na verdade, indo atrás desse tipo de coisa. A Bíblia diz que a gente tem que colocar à prova, né, o que as pessoas dizem, o que o pastor diz, o que o professor diz. Colocar à prova à luz da Bíblia. Né? Então, tem muita gente aí dizendo que é profecia e que, na verdade, é mais profetada e não é profecia. Não é? Por isso que a gente precisa estar atento aqui a esse versículo de 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai, ou seja, para avaliar, precisa ter conhecimento da palavra do Senhor, precisa estudar a Bíblia, precisa participar da escola dominical, né? Avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, né? Então, esse que disse que haveria um grande número de mortos, não sei o quê, não aconteceu, foi nada. Então, ou seja, era um falso profeta, estava querendo ganhar mídia. Essa é a verdade, né? Então, o dom de discernir o espírito, este dom envolve uma percepção, né, de distinguir espíritos, cuja preocupação é nos proteger, né, de ataques de Satanás e dos espíritos malignos. As fontes das manifestações espirituais. Então, ao longo da Bíblia, né, a gente pode destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo. Elas podem ser de Deus, essas manifestações espirituais da parte de Deus, pode ser do homem e pode ser o diabo. Né? Então, uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana, ou ainda de origem maligna. Né? Então, como saber isso? É lógico, é estudando a Bíblia. Né? O dom de tendo este dom de discernir os espíritos, dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da igreja. Então, veja que Deus ele concede à congregação, à igreja, vários dons. Uma pessoa, cada crente tem um dom. E esses dons que tem de ensino, de profecia, né, o dom dom de mestre, dom de discernir o espírito, dom de revelação, ou seja, cada um vai ter esses dons. E a congregação se torna fortalecida. Porque quando vem um ataque, vai ter alguém que vai ali se levantar, que tem um dom que Deus deu e vai proteger a igreja. Então é exatamente isso. Discernir os espíritos tem um papel essencial, nesse caso aqui, né, de preservar a saúde espiritual da igreja. O discernimento de espírito não é uma habilidade para descobrir as faltas do irmão. Né? Eita, eu tenho o dom de discernir o espírito. Deixa eu ver o que é que fulano está fazendo. Não é nesse sentido, meu irmão. Tá? É para proteger a igreja dos ataques de Satanás. Tá? Então, não é habilidade para descobrir o que o irmão está pensando ou a falta do irmão. O dom não é uma permissão para julgar a vida do outro. A vida do outro, quem vai cuidar e quem vai julgar é o Senhor. Não cabe a nós julgar. Né? O dom de discernir o espírito, né? O dom de discernir é exatamente para preservar a saúde da igreja. Tá? E aí, discernindo as manifestações espirituais. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina que os espíritos devem ser provados. A gente leu aqui em 1 João, não é? 4:1. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus, ela deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Jesus ele nos advertiu sobre os falsos profetas. Os falsos profetas são conhecidos. Como saber se é um falso profeta? De acordo com o que Jesus disse, pelos frutos que produzem, né? Ou seja, pelo seu caráter. Vejamos lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, do 15 ao 20, que diz: pelo fruto se conhece a árvore, né? Acautelai-vos
quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Versículo 16. Mateus 7, do 15 ao 20. Agora o versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. 18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Né? Então precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação, né, daqueles que falam em nome do Senhor. Então a gente precisa do Espírito de Deus para ter esse discernimento. E a gente precisa, obviamente, conhecer a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, concluindo aí, né, a igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o que é certo e aquilo que é errado, entre o legítimo e entre o falso. Né? Então, oremos para que Deus possa derramar, né, na sua igreja os dons de discernimento, para que então a igreja possa estar livre das ciladas do maligno, das ciladas de Satanás. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais uma escola dominical. Deus eterno e maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, por mais uma escola dominical. Que o Senhor possa conceder, ó Deus, à tua igreja os dons que tu tem para nós, que são muitos, ó Deus, dons, mas que o teu Espírito possa nos capacitar os teus servos, a tua igreja, para que possamos, através do teu Espírito Santo, proteger a igreja das ciladas do maligno. Continua nos abençoando, continua abençoando a Igreja Batista Nacional do Coqueiral. Esta é a nossa oração, já te agradecendo em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.